Oi, eu fui convidada pela coordenadora pedagógica Simone para fazer parte desse momento cultural que a maioria dos professores estão vindo aqui, estão indicando um livro, indicando uma obra de arte, indicando um filme, mas ela falou assim que tinha algo interessante, que de repente algum professor, algum colega pudesse se interessar, né? Que tem pessoas que têm um sonho de publicar um livro e acha que é algo muito sim caro ou que só dá para publicar de forma virtual. E eu estou aqui para dizer que é possível sim publicar um livro físico e eu falo custo zero, mas o custo apenas de um exemplar, 20, 30 reais, para você comprar seu próprio exemplar. Então eu vou dar o caminho, a direção. Então, a dica de hoje, que é a essência do nosso encontro, né? Organizada aí pela nossa coordenadora, Simone, é como posso publicar meu primeiro livro físico ou como posso participar de uma antologia publicando o meu texto e por aí vai. Se você ficou com vontade de conhecer, de saber como que faz, pode me procurar, estarei aí para dar mais depoimentos sobre o assunto. E eu vou citar aqui alguns livros, que são interessantes, né? E todos eles, na verdade, são interessantes no sentido assim, para mim, interessantes para mim. Por que eles são interessantes para mim? Cada um tem uma história. E hoje, né, com esse Canva, né, que é a primeira vez que eu tô tendo contato aí com o Canva, eu falei, gente, isso aí veio para revolucionar, porque a pessoa pode criar a própria capa, a orelha, independente de mandar para uma editora. Existem caminhos para a editora? Existem. Eu já fui pelo caminho da editora? Já. Consegui publicar? Consegui publicar, consegui publicar solo, consegui publicar antologias. Minhas filhas participaram também. Teve uma antologia que o lançamento foi em Salvador. Embarcamos, pegamos o avião e, em nome da literatura, fomos ao lançamento. Mãe e filha na antologia, muito lindo isso, sabe? Foi um momento assim histórico. No meu caso, é satisfação pessoal, né? Eu não vendo livros. Aí você fala assim, mas seu livro está lá com valor. O valor, gente, quando a gente publica os livros que eu fiz pela editora, eles não estão lá em lugar nenhum, a não ser na editora mesmo. Se eu precisar, eu tenho que pedir para a editora me mandar. Que aí foram aqueles que eu comprei caro. Agora, se tá lá em algum lugar, em algum site para comprar o livro físico, é o valor só da gráfica deles lá. Porque eu não paguei para publicar, eu não paguei editora, o Renato que fez tudo para mim, né? Edição, diagramação, capa, contracapa, porque antes não existia o Canva. Agora, gente, vocês têm o Canva nas mãos, então facilita muito. Eu acredito que as editoras devem estar tudo assim, né? Porque o Canva veio revolucionar. É fácil, é possível. Se você tem vontade de publicar um livro físico, você irá conseguir com certeza. Então vou tentar falar numa ordem que eu for lembrando, tá? Claro que o primeiro não tem como não se lembrar dele, porque nosso bairro, nossa vida, Memórias de Guaianazes, foi o primeiro, foi aquele que foi pra TV, foi pro jornal, sozinho assim, né? Eu sou muito grata às pessoas. O Lucas Veloso do Mural, que trouxe o pessoal da Folha de São Paulo, a TV Cultura, depois a TV Gazeta. Então foi bem bacana, o encontro foi na Biblioteca Cora Coralina. Tem tudo registrado, depois eu passo o link para vocês verem. O momento foi bem bacana também. Depois teve o meu bairrinho de Guaianazes. Depois, Meu Bairro, Minha Poesia, uma homenagem a Guaianazes. Um Sonho Real, todos esses direcionados a Guaianazes e por editoras diferentes, por clubes diferentes, plataformas diferentes, né? E aí vai, gente. Teve assim as antologias, né? Que eu vou colocar aqui a capa de algumas para vocês verem, de algumas antologias que eu participei. Depois teve a primeira antologia infantil, que foi pela editora Becalete, que foi muito bacana ser selecionada, né? Eu gostei bastante. O Luciano, que é o dono da editora, foi assim, era para eu desistir, entre aspas, mas aí ele mandou o texto de novo para eu escrever mesmo para um público infantil, que é o livro que foi feito para colorir. Ele contratou alguém para fazer ilustração e a criança iria pintar, ficou bem bacana essa antologia.
participei de algumas edições da editora Becalete, antologias poéticas, né, talentos poéticos, e um deles foi o que foi em Salvador. Participei também do Sarau Urbanista Concreto, então volume 1 e volume 2, antologia, né, bacana, do Germano, que é uma pessoa da Zona Leste, bem bacana. Tem na linha infantil o Jeg Campeão, Seu Nome é Furacão, também homenagem ao pessoal da Bahia, uma história regional, né, que eu conhecia, não é história, eu criei a história baseada nas festas que eles têm por lá e desse campeonato de jegue que tem, então ficou bem bacana. Também dentro da Bahia ainda, que eu conheci o poeta Cazumbá, que participou comigo de algumas antologias, a cidade de Jardim, Em Busca da Boa Paz, que é homenagem à cidade de São Gonçalo dos Campos, na Bahia. E claro que é uma história bem bacana, dá para você conhecer um outro lugar sem sair, né, da onde você tá. Então, tem o Toninho do Jornal e Amigos. Também infantil, histórias em quadrinhos. Como foi feita uma homenagem a ele, quando ele fez 71 anos, que agora ele está com 74. Quando ele tinha 71, então tem 71 páginas contando a história dele em quadrinhos. E também infantil, a primeira Vila de São Miguel foram por duas editoras, né, que eu publiquei. E a outra versão foi com o Toninho do Jornal, também história em quadrinhos. Tanto da Vila de São Miguel, que é a primeira vila de São Paulo, como o Toninho do Jornal, que é o que tem uma rede de jornais da Zona Leste, meu amigo pessoal também, meu padrinho. Então, assim, tudo tem um motivo. Quando a gente quer escrever, tudo vira motivo para escrever, tá? Tudo vira história. Cada milésimo de segundo é uma história. O sonho real. Gente, o sonho real é infantil. Eu fiz junto com as crianças quando a gente fez um projeto e lançamos na Biblioteca Cora Coralina 73 pequenos escritores, né, grandes talentos. Eu publiquei junto o sonho real. O sonho real ele mistura um pouco de ficção e um pouco da realidade, conta um pouco da história de São Paulo, entrando na história da fantasia. Eu aproveito e conto um pouco, né, da escola que eu lecionei no Pedro Táxi, então ela entra na história, a professora Sandra entra na história também, e aproxima, né, as crianças do real, né, com a ficção também, que faz parte. Então, o sonho real foi feito aí junto com o projeto Ouvindo Histórias, junto com as crianças que se tornaram aí os pequenos escritores com obras publicadas em e-book e livro físico, e fizemos a tarde de autógrafos, que foi sensacional. A Cidade Jardim, Em Busca da Boa Paz, é uma homenagem a São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Também foi escrito de forma lúdica, ilustrado, trazendo um pouco da história do recôncavo baiano e, claro, o vilarejo, né, a cidadezinha pacata, vilarejo não, a cidadezinha pacata de São Gonçalo dos Campos, onde vive o poeta Antônio Cazumbá, meu rei, e de toda a Bahia. Até a gente brinca, porque eu falo, oh, meu rei, tô fazendo um livro aí em homenagem à sua cidade, porque quando a gente começa a escrever, a gente vai fazendo homenagem, gente. A gente ama fazer homenagens assim, porque vai acontecendo, nada programado. Então, são 4 livros que serão lançados, que foram escritos na pandemia. Na pandemia nasceu O Sonho do Rei Arthur. É uma história diferente da história original, né, que muitos conhecem, a história do Rei Arthur, mas essa linhagem de Sandra Cristina, a Guardiã das Histórias, né, que é o meu pseudônimo, é a Guardiã das Histórias. Esse livro, ele traz algo diferente, ele é infantil, ilustrado, as personagens são negras, princesa, príncipe, rei, e o sonho, né, quando a pessoa pensa num sonho, o sonho de cada pessoa tem que ser respeitado, cada um tem um sonho, e para quem sonha, o sonho é o maior do mundo, por mais simples que ele pareça ser, tá? Sem fazer spoiler. Então, pessoal, eu tô aqui só para ratificar que não é impossível você publicar um livro físico se você tiver realmente vontade. Como eu disse, o convite foi da coordenadora Simone, esse momento aí cultural, né, que uns colocam como momento pedagógico, ela colocou como um momento cultural para indicação de livros, filmes. Eu não vim indicar nenhum livro, né? Mas eu
eu fui convidada para falar sobre alguns livros que eu escrevi e publiquei, não só virtualmente, mas como um livro físico. E são alguns, né, que depois que você começa, você não para mais, porque é um vício, você se torna dependente de escrever e publicar. Tem muita gente que escreve e guarda, mas é uma coisa tão envolvente que aí você quer participar de antologias, você quer participar de saraus, você quer participar de tudo e um pouco mais.